A PM3 eu já sei que é uma empresa de educação, né? Exato. É fácil de explicar, né? Tipo, PM3 aqui é uma empresa de educação. Let's Bank é uma startup ou é um banco? Você sabe que eu tenho que responder essa pergunta mais vezes do que eu acho que eu deveria. Eu imagino que eu devo ter sido o 45º que perguntei só hoje. Assim, é os dois. A parte de ser banco ou não ser banco é uma questão institucional. A gente é um banco porque a gente é um banco múltiplo, regulado pelo Banco Central. Então, sim, somos um banco. A questão de ser startup tem mais a ver com cultura, com momento, com modelo de atuação, estratégia, posicionamento. Então, sim, também somos uma startup na variável de cultura e de atitude, mas é inegável que eu sou um banco. Eu sou regulado pelo Banco Central, tenho que responder bastante regulação, então, sem dúvida é um banco, mas com a cultura de startup. Talvez o que a gente aprendeu aqui já em 30 segundos de podcast é que é possível ser as duas coisas. Sem dúvida nenhuma. Porque a gente que no Brasil a gente tem uma impressão de que para ser banco tem que ser um bancão, né? E não, você pode ser uma startup, ter uma cultura de startup, né? E mesmo assim ser um banco, porque o que determina ser banco é mais um aspecto muito mais regulatório, né? No final, eu acho que eu trabalho em banco quase a vida inteira. Acho que a gente olha para o banco como sendo um bicho de sete cabeças, uma coisa ultra complexa. É óbvio que ele tem um grau de regulação, controle, governança corporativa, segurança, que a gente chama, né, de robustez, o que é ótimo. Mas o resto vira cultura. Se você vai fazer mais rápido ou mais devagar, depende de atitude. Não depende. O Banco Central não vai falar assim: você pode lançar um produto só depois de 2 anos. Você tem que cumprir, você tem que ter segurança, você tem que ter tecnologia, você tem que ter respeito ao cliente, você tem todas as regras, mas que, de certa forma, fazem sentido. Então, o resto vira a sua atitude e a sua capacidade de entregar alguma coisa de uma forma mais rápida e mais dinâmica. E isso é o lado startup que a gente tenta imprimir ali no dia a dia. Legal. O que acontece também, Bela, é que muitas das startups, aí você pode até complementar, muitas das startups do mercado financeiro não começam sendo um banco, né? Porque é mais difícil ser aprovado como um banco. Então, você começa como uma instituição de pagamento, que foi a origem do Nubank, ou você começa como uma sociedade de crédito, se você só vai dar um empréstimo. Para você chegar a ser um banco múltiplo, é bem mais difícil ter essa certificação. Acho que a história de vocês é um pouco diferente e explica vocês já terem nascido como um banco. Acho que tentando traduzir para todo mundo aqui, o tema que faz, né, de uma forma mais natural, startups do mercado financeiro, as fintechs, né, elas nascerem em outro tipo de regulação, IP, SCD ou nada, né, ela só faz alguma intermediação tecnológica, tem mais a ver com custo, objetivamente falando, né? Para você nascer sendo um banco, ou para você ser um banco, você tem capital regulatório mínimo, você tem tudo isso que eu falei de governança, você acaba trazendo um custo mais alto e uma demora, uma lentidão para você conseguir começar, que é o que uma startup teria que fazer em termos de velocidade, né? Entrega um produto rápido, testa, melhora, evolui. No nosso caso, de fato, a gente começa num cenário diferente, a gente já nasce dentro de um banco, já tinha uma licença bancária funcionando e a gente pivotou para um outro perfil, que é o que a gente faz. Então, é uma startup pela cultura, de novo, mas a gente começou num caminho um pouquinho maior, a gente já nasce um pouco mais robusto. Mas vamos lembrar aqui, né, o C6 já nasceu enorme em termos de estratégia e tem uma cultura mais moderna, com um perfil mais... hoje em dia já é enorme, mas nasce com um perfil super startup. E você comentou uma coisa que eu achei curiosa, cara. O Nubank nasceu como uma instituição financeira. Né? E qual é a diferença de uma instituição financeira e um banco? Porque na minha cabeça de leigo, se eu olhar uma instituição financeira e um banco, eu falo, um banco é uma instituição financeira, acho que é um banco. Qual a diferença? Na verdade, é uma instituição de pagamento que começou no Nubank. Então, poderia ter ali o cartão e tal, poderia ter uma conta, né, que foi a Nuconta, mas não conseguiria fazer todos os serviços que um banco faz. Investimento, por exemplo, não pode. Acho que não. Ela sabe mais do que eu disso, mas pelo que eu entendo, não. Instituição financeira é o nome genérico para uma instituição regulada pelo Banco Central. E aí depois você tem os diferentes tipos de instituições financeiras, né? IP, instituição de pagamento, banco múltiplo, Tier 4, 3, 2, 1, dependendo do tamanho, SCD, Sociedade de Crédito Direto para crédito, financeira para fazer um financiamento. Então, no final, o que o Banco Central fez, e aí a gente até estava brincando um pouco antes aqui, falando, eu particularmente
eu acho que o Banco Central tem coisas que ele regula que trazem um certo peso, mas acho que o Banco Central tem fomentado muito inovação, disrupção, crescimento, aceleração e concorrência, né? Um bom exemplo é isso que a gente está falando. Então, com o passar do tempo, o que o Banco Central fez foi como é que eu fomento mais competição, mais inovação e novos players dentro do mercado. E aí ele criou esses nomes mais simples. Então, ao invés de todo mundo ter que nascer um banco e aí você coloca aquela carga de observância, né? Aquele custo de observância enorme, que é ter toda essa estrutura de governança e afins, ele falou, não, tá bom, o que você quer fazer? Você quer fazer só emitir um cartão? Então eu vou criar um negócio chamado instituição de pagamento e eu vou criar um grupo de regras para isso. Então como é que eu permito que alguém emita cartão? Quais são os riscos envolvidos? Quais são as governanças e os critérios que eu vou ter para proteger o cliente, mas para permitir que um player comece a fazer isso sem ter que entender de câmbio, sem ter que entender de fundo de investimento, outras coisas. E aí ele foi criando segmentos, pequenos banquinhos, né, que se você for pensar, é a lógica de uma startup, como é que começa pequeno, conforme você vai atingindo certos tamanhos, e aí tem diferentes modelos, né? Tem grandes empresas aí, fintechs, que eles fizeram um pouco de todos. Então ele é uma IP, ele é uma SCD, ele é uma financeira, cada um foi pegando um pedacinho para montar o seu ecossistema. Tem outros que compraram bancos, então o PagSeguro em algum momento comprou um banco e virou o PagBank. O Nubank eu sei que tem um monte de pedacinho de coisa, Mercado Livre também tem várias coisas, então cada um se montou de um determinado jeito. Que para mim talvez é a beleza do que a gente vive hoje, que você pode usar vários recursos para atingir a sua estratégia, não tem uma única fórmula, né? Você usa o Lego que está disponível para fazer aquilo que você quer do melhor jeito que você enxerga. Uma das diferenças que eu lembrei aqui agora é que você precisa ter algum tipo de certificação para você conseguir emprestar o dinheiro que é depositado pelos seus clientes. Né? O Nubank, no começo, só como instituição de pagamento, não podia fazer isso. Não pode fazer isso. Né? Porque aí, obviamente, você precisa de todo um arcabouço maior, né, de regulação para você poder... Porque o risco é maior para a sociedade se você empresta dinheiro aos seus clientes. Então, o que o Nubank fazia? Ele levantava esse capital via um FDIC, via um fundo de captação. Ele levanta o capital do mercado e empresta o dinheiro que ele levantou do mercado. Não é o dinheiro dos clientes. Não é a conta corrente. Não é o dinheiro que está na conta. É um outro dinheiro. Bendito índice de Basileia. Exatamente. E aí, óbvio que isso o custo de crédito é maior para o banco, é menos eficiente financeiramente para o banco, mas por outro lado, você também não tem todos os custos que uma empresa num tamanho pequeno teria dificuldade de arcar. Né? Porque, em tese, se você está captando no mercado, esse dinheiro tem um custo. Tem um custo. Vindo do mercado. Né? Exato. Então, para você ter um spread de lucro, você precisa reemprestar com um custo que compense o seu custo de aquisição, mas, ao mesmo tempo, você tem dinheiro parado em casa, que é o dinheiro da conta, que você não poderia emprestar, que é o que o banco normal faz. Ele pega aquela ociosidade do dinheiro que está ali na conta e acaba ofertando um custo de crédito de 10x, enquanto ele te paga meio x. Na prática é isso. É isso. Né? E o bancão tem um spread maior do que o Nubank tinha no começo. Mas aí tem toda a dinâmica de mercado de venture capital, tem mais gente. O Nubank tem investimento em venture capital, não precisava lucrar logo desde o começo. Entendi. Tanto que começou a lucrar após o IPO. Né? Mas então não era tão problemático para o Nubank isso, né? Era mais importante o crescimento, no cenário antigo, né? No cenário antigo, agora está ficando cada vez mais importante você lucrar desde o começo, então essas decisões são mais difíceis hoje em dia.